Olá, meus amores. Vamos dar início hoje à nossa aula de história, né? Que o Senhor Jesus abençoe nosso dia cada vez mais. Vamos falar sobre os imigrantes no Brasil. Quem são os imigrantes? Imigrantes são pessoas que vieram de fora do Brasil para morar aqui. Né, pessoas que vieram nessa época, né, com o incentivo do governo. O governo incentivou a vinda desses imigrantes, por quê? Para produzir mais, para povoar lugares que estavam um pouco despovoados. Então esses imigrantes vieram para isso, né, e ajudar também na produção agrícola do Brasil. E muitos deles, né, fizeram riquezas aqui no Brasil. Até hoje nós temos muitas empresas por aí famosas, né, e de alto nível, como as empresas Batavos e etc e tal, outras em si, né, no ramo de laticínio, de produção de couro, de sapatos, etc. Que deram muito legal, né? E muitos enricaram também com isso. Vieram lá da Europa. Hoje em dia o desejo de todos é ir para a Europa, e eles vieram de lá para cá. Nessa época a Europa ela estava em crise, não estava muito bem das pernas, né? Estava em conflitos, constantes guerras. Então eles vindo para cá, vinham para um país onde tinha prosperidade de crescer e de vencer, né? Prosperidade o governo ele doava terras, né? Ele dava incentivos para que esses imigrantes viessem para cá para produzir. Então, amigo, aquela coisa, se você tem terra de graça, tem incentivo do governo, por que não? Né? Se você está vivendo num lugar de conflitos, lugares de guerra, né? Lugar que estava com extrema pobreza, uma época aí na Inglaterra, não só na Inglaterra, né? Também na Alemanha, em vários cantos da Europa. Hoje em dia não. A Europa ela se sobressaiu, né? Ela realmente é um dos continentes mais desejados a se morar pela questão de emprego, é a questão de tudo, né? Questão de mais qualidade de vida, né? Mas vamos lá continuar nossa aula falando dos imigrantes. Durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Eles começaram a chegar no país em 1819, quando um grupo de suíços estabeleceu-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Né? Lembrando para vocês que os imigrantes, claro, nessa época vieram muito para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e tudo, mas uma lava grande de imigrantes foram para a região sul do Brasil. É tanto que a região sul do Brasil, se vocês tiverem a oportunidade de um dia conhecer, muitos lugares, muitas cidades da região sul ainda trazem traços, né, de seus imigrantes, né, na sua arquitetura, na sua cultura, nas suas ruas, na língua falada, em tudo. Então vamos lá. Nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães e italianos, que formaram colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. Esses imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha como objetivo ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola no país. Produção agrícola essa a que estava mais em ascensão naquela época, o café. Aqui podemos ver, né, a arquitetura, né, da cidade aqui de Nova Friburgo, né, que estão presentes no dia de hoje. Né, ao lado da fachada da prefeitura da cidade, revela traços da arquitetura suíça. Fotografia em 2011 para vocês verem, né, ó. A arquitetura suíça estando presente aí na formação aí da prefeitura, de outras casas. Como eu disse para vocês, quando a gente vai, não só aqui no Rio de Janeiro, né, mas quando a gente vai para a região sul principalmente, a gente vê uma outra realidade, uma outra arquitetura, né, uma outra modo diferente, porque foi as regiões mais habitadas pelos imigrantes. Mão de obra imigrante. A partir de 1870, houve um crescimento de fluxo migratório para o Brasil. Parte dos migrantes continuou a formar colônias no nosso país. Porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros procuravam uma solução para o problema da falta de mão de obra em suas propriedades. Utilizando-se de diversos meios de propaganda, os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil, os imigrantes no caso. Né, seria o trabalhador assalariado, né, como estava incentivando a Inglaterra naquela época que a gente falou, né, que ela fez vários manifestos, né, para acabar com os escravos, a fim de que as pessoas trabalhassem, ganhassem dinheiro e consumissem seus produtos.
Assim, muitos dos imigrantes que vieram para o país nesse período eram contratados para trabalharem nas fazendas de café. Claro, muitos deles eram contratados para trabalhar nas fazendas de café, mas com o tempo muitos deles receberam incentivo do governo para produzir, né, essa parte agrícola por si próprio. Né? Claro, depois, aos poucos, com o tempo, ia pagando ao governo. Mas no início, fazendeiros financiavam a vinda desses trabalhadores, né? Olha só, tudo financiado por eles, né? Financiado para pagarem com juros. São espertos, né? Pagando as despesas de viagem e de hospedagem. A partir do final do século XIX, o governo brasileiro assumiu os custos desse tipo de imigração, né? Porque na época dos fazendeiros, né, o cara que fazia o atravessamento disso aí, ele cobrava dos imigrantes, onde os fazendeiros estavam pagando para isso, ele cobrava também dos imigrantes, né, toda a estadia e tudo mais. E muitos imigrantes às vezes precisavam de dinheiro emprestado, né? Inclusive um dos políticos daquela época, influenciado, o Vergueiro, né? Vergueiro e Companhia, que era a empresa dele, era que facilitava toda essa vinda para cá, mas em compensação tinha um certo custo que os imigrantes teriam que pagar ao longo prazo. Motivações. Vamos lá ver as motivações da vinda desses imigrantes aqui para o Brasil. A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX era europeia, como eu disse para vocês, né? Os europeus vieram aqui para o Brasil, entendeu? Em busca de melhoria de vida, né? Nesse período, alguns países da Europa passavam por uma grave crise econômica e social. Já tinha falado isso para vocês anteriormente. Muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter suas próprias propriedades e passaram a procurar por melhores oportunidades, né? Melhores lugares para morar e, claro, seguir sua vida, tentar sair daquela crise, né? Porém, a população europeia passava por um processo de grande crescimento sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem da mesma quantidade. Ou seja, poucas vagas crescendo, beleza, mas as vagas iam diminuindo conforme a quantidade de pessoas iam indo para a cidade, né? Aquele êxodo, a gente falou um tempo desse aí para vocês, né? O êxodo, que é a saída do campo para a cidade, êxodo rural. E aí o que acontece? Falta de emprego, crise econômica, falta de emprego, tudo ia estar aquele boloado, né? E superlotação. Dessa maneira, muitas pessoas ficaram desempregadas. Alguns países, como a Itália, enfrentavam ainda vários conflitos políticos e guerras, causando mais sofrimento à população. Por isso que vieram muitos italianos para cá. Vieram também suíços, alemães e tudo, mas vieram muitos italianos devido até à crise econômica, não só crise econômica, mas política também, que enfrentavam, né, naquele período, naquele tempo. A viagem para o Brasil. Os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar até o Brasil. Claro que não vamos se comparar com os navios negreiros, de maneira nenhuma, jamais. Mas naquela época a viagem não era igual às viagens de hoje em navio, né? É uma coisa mais rápida, não era, segura também não tinha tanto. E as condições de higiene também não eram aquelas coisas todas, né? De alimentação principalmente. Então, vamos lá. Navios com capacidade para 600 passageiros transportavam até 2.500 pessoas, olha só, viu? A superlotação que não era nesses navios. Todos, né, realmente se arriscando a vir para um lugar desconhecido, mas com promessas de melhoria de vida, e vinham, né, para você ver o desespero das pessoas quando estão passando por crises. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas como a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações, aquilo que a gente tinha comentado agora há pouco. Os imigrantes tiveram que superar, olha bem, vamos lá. Os imigrantes tiveram que superar diversas dificuldades. Eles tinham que abandonar seus países. Parou.